médios interesseiros. O livro é o Aspinet também, Darlene, ele também, da Espiritismo.net, ele também é o mentor, ele é o nosso mentor, tá? Então, nós estamos aqui na questão que ele fala sobre que o cético, né, está questionando a Kardec a respeito de cobrança, que ele acha, né, coitado, na falta de conhecimento dele, na ignorância do que deveriam trabalhar, que deveriam receber, porque dispensam tempo, gastam seus tempos. A intenção dele é até bonitinha, mas, né, como ele diz aqui, afinal de contas, gasta um tempo que no outro trabalho poderia ser remunerado. E aí Kardec vem explicando por que não pode. E na semana passada, nós paramos neste parágrafo quando ele diz que, vem explicando que os médiuns, né, que trabalham na casa espírita, na doutrina espírita, eles trabalham por amor. E trabalhando por amor, não tem como receber, porque é o que Jesus nos ensinou: dai de graça o que de graça recebeste. Então, no último parágrafo que nós lemos, né, ele diz assim: pois, por princípio, que todos os que vêm ao Espiritismo alguma coisa mais que uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, esses médiuns, essas pessoas, elas reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja o disfarce sobre o qual se apresente. Então, não tem casa espírita, não tem cobrança de oferta, cobrança de dízimo, cobrança de doação, cobrança de nada, né? A participação dos membros, eles têm conscientização da necessidade da casa, que a casa precisa pagar as suas despesas. Então, são feitos vários eventos, várias festas, chás beneficentes para se conseguir esse dinheiro. Em momento algum, durante os trabalhos mediúnicos, durante as reuniões públicas, dentro da casa, esse trabalho não acontece, né? Não, mas você não cobrava na hora da reunião, né, meu querido? Você estava lá na hora da reunião, na hora da prece, fazia a prece, daqui a pouco, olha, agora vamos dar a nossa oferta para o Senhor. Você não fazia isso, que eu sei. Né? O que você fazia era o teu trabalho como tesoureiro para atender as necessidades da casa. Então você cobrava a participação dos companheiros, mas eu nunca vi você cobrando no momento da reunião, né? Isso existe lá, o trabalho dos sócios, o trabalho de eventos, o trabalho de reuniõezinhas, de festinhas, que a gente faz com esse objetivo, né? E aí ele então continua: os médiuns dignos de respeito, médiuns sinceros, e aí ele diz que dá estes nomes àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, não é? Aí a esses médiuns, Kardec diz que evitam até as aparências do que possa fazer recair sobre suas pessoas a menor suspeita de ambição. Então, quando o médium é sério, quando ele está lá fazendo o seu trabalho e o objetivo é a caridade, ele tem a preocupação de não deixar acontecer situação nenhuma, de não deixar acontecer fato nenhum que possa denegrir a imagem dele em relação a esse tipo de coisa, ou seja, cobrança de trabalho. Então, Kardec aqui está sendo bem claro: quando ele é digno de respeito, quando é médio sincero, ele jamais vai utilizar a sua mediunidade para ter algum proveito financeiro, algum proveito em seu próprio benefício, principalmente. E a casa em si também não vai permitir de maneira alguma que isso aconteça.
Então ele diz que a acusação de tirar um proveito qualquer de suas faculdades seria por eles considerado uma injúria, não é? Pois é, isso não existe em casa espírita. O Dudu colocou doações sem cobrança, não rola sacolinha e pedidos numa casa espírita. É verdade. Existe um trabalho de conscientização. Isso a gente não pode deixar de fazer, né? Porque nós sabemos que a casa, ela tem lá seus compromissos sociais, né? Seus encargos sociais. Então nós temos luz, temos água, temos os impostos, tem a despesa de material de limpeza. Tudo isso a casa precisa. E isso só se consegue pagando, não é? Então, o que se diz? O dirigente da casa, o tesoureiro, os diretores, enfim, eles fazem, né? É necessário que seja feito um trabalho de conscientização para os adeptos da casa colaborarem, né? Porque vão ali, usam a luz, usam o ventilador, não é? Usam a água, bebem a água, usam o banheiro, usam as dependências, então tem que colaborar. Isso é uma coisa que é consciência de cada um, que não é necessário, que não deveria ser nem cobrado, nem comentado, mas a gente sabe que de vez em quando tem que dar uma lembrança, mas nunca nas reuniões, né? Nunca no momento da reunião. O momento da reunião é o momento do trabalho, né? Pois é, para a conservação do prédio vem N coisas. A casa tem uma despesa muito grande, né? E as pessoas não param para pensar nisso. Elas chegam lá, vê tudo limpinho, tudo bonitinho, o banheiro limpinho, com papel higiênico, com sabonete para lavar a mãozinha, mas não param para pensar que isso requer dinheiro, precisa do dinheiro, porque é comprado. Então, tem que ter um trabalho de conscientização, sim, em relação a isso com os adeptos, com os companheiros, com os frequentadores da casa. Agora, aquela cobrança, né, obrigatória, como a gente vê, né, no meio da reunião, lá, o momento da oferta para o Senhor, ainda falam que a oferta é para o Senhor, como se o Senhor precisasse de oferta material. Então, isso doutrina espírita não aceita. E muito menos o que Kardec está colocando aqui, né? O médium trabalhar, utilizar a sua mediunidade para esse tipo de coisa, ou seja, para a sua questão financeira, para receber em troca. Aquele que faz isso não é digno de confiança. Não adianta, porque não é digno de confiança. Cobrou pelo trabalho mediúnico, perdeu toda a credibilidade da espiritualidade superior. Então vai estar envolvido por espíritos inferiores, espíritos brincalhões. E aí vai passar ridículo, né? E aí Kardec continua conversando com o cético, dizendo: o Senhor convenha, por mais incrédulo que seja, em que um médium nestas condições o impressionaria de uma maneira do que um outro do qual adquirisse o ingresso que lhe permitisse vê-lo trabalhar, ou mesmo do que o outro que o fosse ver gratuitamente, mas sabendo que por trás de tudo movia-se a máquina dos interesses. Então, não tem como você acreditar numa situação em que haja o comércio do trabalho mediúnico. E ele continua: pois o Senhor convenha também que, vendo o primeiro animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado única e exclusivamente pela fé, nunca pela ganância, involuntariamente sentir-se-ia tomado de respeito, ainda fosse ele o mais humilde proletário. Então é lógico, aquele médium que faz o seu trabalho, que não é usurpador, que não utiliza a sua mediunidade para proveito próprio em termos comerciais, em termos financeiros, ele vai ter credibilidade.
é lógico, né? E Kardec diz, e porque o Senhor não teria motivos para suspeitar da sua honestidade, também lhe inspiraria confiança. É lógico que ele não está cobrando nada, né? Ele não dá motivos para que não acreditemos nele. Então ele vai ter crédito sim. Pois muito bem, continua Kardec, para cada 1000 médiuns como este, o Senhor encontrará um que não seja. E esta é uma das causas que mais poderosamente contribuíram para o crédito e a propagação da doutrina, né? Uma proporção aí bem legal que Kardec coloca. Se apenas, continua ele, tivesse intérpretes interessados, por certo o Espiritismo não contaria a 4ª dos adeptos que hoje conta. Com certeza, né? Todo aquele que é espírita e que leva a sério o trabalho da doutrina, jamais iria concordar com um tipo de situação dessa. Então é como ele diz aqui, se existisse isso dentro da doutrina, ela já teria acabado, ela já teria falido, né? Ou poderia até estar aí, porque a gente sabe que é aquilo que Jesus falou, né? Escândalos têm que existir, mas ai daquele que fabricam os escândalos. Então a gente sabe que esses irmãos que se utilizam desse trabalho, desse modo de cobrar pela sua mediunidade, ou por qualquer trabalho religioso que seja, né, porque a gente vê isso aí em outras crenças religiosas, nós sabemos da responsabilidade que eles estão assumindo com a lei e das consequências que virão. Então a gente sabe, e aí fica até com pena, né, porque serão consequências assim bem tristes, bem dolorosas, mas é aquilo que a doutrina nos ensina, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Em lugar nenhum nós vemos Jesus ensinando isso. Ora, se não faz parte dos ensinamentos do Cristo, não pode fazer parte dos ensinamentos de religião nenhuma. Religião que se preza e que se diz cristã, jamais poderia agir dessa maneira, né? E aí ele continua, compreendeu-se isso também, que os médiuns profissionais são excessivamente raros, na França pelo menos, e inexistentes na maioria dos centros espíritas das províncias, onde a reputação de mercenários bastaria para os excluir de todos os centros respeitáveis, e onde, além disso, não lhes seria lucrativo o ofício. A vida do descrédito cairia e da concorrência dos médios desinteressados que por toda parte se encontram. Então, está claro aqui, Kardec, a gente não tem nem o que comentar muito, né? Se algum lugar médiuns profissionais existir, não existe médium profissional, né, o Dudu? Porque ele coloca aqui esse termo no médium que utiliza a mediunidade para sobreviver financeiramente. Isso nós, né? Pois é, isso nós não chamamos de profissional. Isso não é profissional. Isso é charlatão mesmo, pois é, né? Isso aí é médium charlatão, trambiqueiro mesmo. Então, Kardec está sendo muito educado aqui, né? Ele está aqui, ele foi educadinho quando ele coloca lá esse termo, mas na realidade, né, o que ele queria dizer era isso, é médium 7.1 mesmo, né? E aí ele diz que para suprir a faculdade que lhe falta ou a insuficiência da clientela, existem supostos médiuns que a obtêm com o baralho, a sorte pelo ovo, etc., né? Bola de cristal, a gente sabe disso, né? Copo com água, vê o seu futuro. Então tem lá, né, as propagandas, né? Venha conhecer o seu passado, presente e futuro. Aí a mulher lê lá o
o médium lê lá na bola de cristal, ou joga carta, ou tem búzios, e tem milhões de coisas que a gente sabe que são apenas subterfúgios, porque na realidade ele não está vendo nada ali, né? Está só enganando, se ele tiver nessa de cobrar. E aí ele diz, a fim de satisfazer a todos os gostos, esperando atrair, na falta de espíritas, os que ainda acreditam em tolices semelhantes, né? Infelizmente a gente sabe que tem gente que ainda acredita muito nisso. Pois é, né? A novela que vai entrar na Globo tem isso? Ainda não sabe, não tinha visto não. Pois é, então você veja bem, Kardec está sendo claro aqui, né, a respeito disso. E as pessoas, você vê, dizem, né, nas propagandas, venha que eu vou trazer o seu amor em 3 dias, né, e eles utilizam, eles falam mesmo, fulano de tal lê nos búzios, fulano de tal vê o seu presente, o seu passado e futuro na bola de cristal, ou joga nas cartas, e a gente sabe que é o que Kardec está falando aqui, isso é só para fazer mais oba-oba, porque tem gente que acredita mais numa carta de baralho, isso aí também a gente tem que jogar para esse lado, né? Tem pessoas que acreditam mais ali numa carta de baralho, numa bola de cristal, do que propriamente numa palavra, né? Por que muitos, eu acho muito engraçado, muitos companheiros vêm à casa espírita, né? E às vezes estão lá com as suas dificuldades de doença e pedem o passe. E nós enviamos, né? O atendimento fraterno direciona para o passe de cura. Mas na nossa casa, por exemplo, né, aqui no CELD, no Alvorada Nova, não existe nenhum ritual relacionado a isso. É o passe simplesmente, porque é aquilo ali que importa, a troca de energia. Mas nós sabemos que existem determinadas casas que fazem desse momento um ritual assim muito grande, não é? Precisa de estar com roupa branca, precisa de ter rosa branca, precisa de ter água não sei aonde, os médiuns vêm vestidos a caráter e tal, e tal, e tal. E aí as pessoas acham que aquilo ali é um centro mais forte. Aqui mesmo a gente ouve isso, eu vou procurar um centro que é muito fraco. Por quê? Porque não tem o oba-oba. Né? Então essas coisas ainda existem pela necessidade de procura das próprias pessoas, né? É a história da corrupção. O corrupto só existe porque tem aquele que se deixa que gosta, né, de ser corrupto, ele adora, né? Entra lá, por isso que ela existe. Se não se deixasse, se não se corrompesse, isso ainda não existiria, né? Pois é, né? O Dudu diz, eu vou dar passe, e a pessoa levanta a mão com 3 dedinhos. Um para ela e outros para os que ficaram vendo o jogo. E aí então Kardec diz para nós, se só a si mesmos prejudicassem, o mal seria pouca monta. Há, porém, pessoas que, sem ir mais adiante, confundem o abuso com a realidade. Há também os mal intencionados, que se aproveitam do fato para afirmar que nisso consiste o espiritismo. E é o que a gente ouve por aí, não é? Kelly, é o condicionamento de cada grupo. E o que a gente ouve muito por aí hoje em dia, tudo é doutrina espírita agora. Tudo é espiritismo. Tudo. Porque o espiritismo faz isso assim, assim. Porque o espiritismo cura. Porque o espiritismo vê o passado, o presente e o futuro. Porque tudo está sendo colocado como espiritismo. E aí, espíritas sérios, precisamos ter esse cuidado de não deixar que isso aconteça. Não é? Existem muitos sistemas, existem muitas ideias, existem coisas assim que são de credibilidade, mas não pertence ao espiritismo. Isso, né, do médium super-heróis, né? E o espiritismo está na moda. Então, é chique se dizer espírita. Até as casas
de Umbanda, o que elas fazem? Elas não colocam lá, casa de Umbanda, caboclo, tal. Elas colocam lá, né? Tenda espírita, ou casa espírita, Pai Joaquim, não sei das quantas. Ou casa espírita, caboclo, 7 flechas, e por aí vai. E não é, gente, não é. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente não está aqui menosprezando crença nenhuma, mas a gente precisa cuidar, né, desse trabalho que Kardec fez, zelar pela purificação da doutrina espírita. Pois é, a gente não pode deixar que isso aconteça, procurar esclarecer as pessoas. Por quê? O que acontece? Você vai num lugar desse, numa criatura, por exemplo, né, mãe de nada a vida, vai na televisão e se diz espírita, pelo amor de Deus, né? O que aquela senhora tem de espírita? Nada. Porque ela te dá consulta, ela vai te ajudar, mas você vai ter que pagar lá, ó, muitas notinhas de R$100. Né? Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? As pessoas vão para a televisão, vão para os meios de comunicação e embolam tudo, misturam tudo, colocando tudo como doutrina espírita, e não é. Então, é o cuidado que Kardec coloca aqui para nós e que a gente precisa ter. Então ele diz, o Senhor já pode ver que a exploração da mediunidade conduz a abusos prejudiciais à doutrina. O verdadeiro espiritismo tem, pois, razão para combatê-la e mesmo repudiar o seu auxílio, né? É isso aí, Kelly, deve estar preparada mesmo, e esclarecer mesmo. E nós também, não só nas casas espíritas não, nós também, quando a gente tiver oportunidade que vê alguém falando, explicar, não, olha, meu querido, isso aí não é doutrina espírita, não é espiritismo, não vamos confundir. Então está bem claro aqui, Kardec explicando a esse respeito dessa questão da mediunidade interesseira. E aí, né, o nosso amigo, esse último parágrafo que ele diz aqui é importantíssimo que a gente tenha consciência disso. A importância do estudo desse livro, que vem sempre nos chamar a atenção para isso. O Espiritismo tem como prioridade combater e mesmo repudiar esse tipo de ação, ou seja, comércio com as coisas divinas. Comércio com as coisas de Deus, comércio com um atributo, né, que a gente recebe, uma faculdade que a gente tem, que tem como objetivo o auxílio ao irmão, o auxílio ao próximo, que a mediunidade é para isso, e se autoajudar também, e a gente utilizar isso como meio de vida. Então, doutrina espírita não aceita, mas nem razão, com motivo nenhum, esse tipo de coisa. E aí o amigo então vai e pergunta a Kardec: convenho em que tudo isso efetivamente é muito lógico. Os médiuns desinteressados não estão, porém, à disposição dos que os procuram. Além disso, de certo modo, as pessoas são constrangidas a incomodá-los. Se fossem remunerados, tudo seria diferente, pois que já não se teria receio de lhes ocasionar perda de tempo. A existência de médiuns profissionais seria uma vantagem para as pessoas que se quisessem convencer. Vocês vejam que a pergunta não é uma pergunta idiota, é uma pergunta inteligente. Ele usa assim um argumento sóbrio, né? Um argumento lógico. Então ele acha que, na ignorância dele lá, da falta do conhecimento, ele acha que as pessoas não têm obrigação de ficar à disposição de ninguém para fazer atendimento. O que não é a verdade, né? A lógica, na realidade, é outra. E aí Kardec então explica: se os médiuns que o Senhor denomina profissionais não oferecem as garantias desejadas, que utilidade teriam? A conveniência assinalada não elimina os inconvenientes,
muito graves que enuncie. Óbvio, né? Lógico. Seriam procurados mais por diversão ou desejo de defaçar o futuro individual do que para buscar esclarecimentos doutrinários. Com certeza. Os médiuns estão lá, vamos que a gente estivesse lá, o grupo de médiuns recebendo, esses médiuns profissionais aqui, né, entre aspas, como ele está dizendo, recebendo, as pessoas iam lá para procurar entender o que é reencarnação. As pessoas iriam procurar esses médiuns para entender a imortalidade da alma. As pessoas iriam procurar o processo de lei de causa e efeito, que cada um é responsável? Claro que não. Eles iriam lá querer saber quando que iam casar, quando que iam ganhar na loto, quando que iam conseguir comprar um carro, quando que iam conseguir comprar sua casa. Iam ser sempre em função disso. Né? Então é o que Kardec está esclarecendo. Seriam procurados para diversão e não para esclarecimentos doutrinários. Aquele que realmente deseja convencer-se, mais hoje, mais amanhã, encontra meios, se tiver perseverança e boa vontade. Pois é, né? Ainda foi se levar para o PROCON, né, Brás? Olha só, bem claro isso que ele disse aqui. A criatura que está procurando mesmo convencer-se, a criatura que está procurando mesmo um entendimento, a criatura que quer entender a sua vida, né? A vida onde está vivendo, o ambiente que está vivendo, as situações que lhes acontecem, é o que ele diz aqui. Ela vai encontrar meios, e se tiver perseverança e boa vontade, sem precisar pagar nada. Não tem necessidade. E ele diz, se não estiver predisposto, porém, uma sessão não lhe dará convicção. Em um momento, numa aula, numa reunião, ninguém vai convencer ninguém. Pelo contrário, se nela acudir-lhe uma impressão desfavorável, com pior impressão sairá, e talvez mais desanimado de prosseguir um estudo onde não viu nada de palpável. E é verdade. Muitas pessoas frequentam determinados locais, que se dizem locais espíritas, sofrem lá suas decepções, porque não tem nada de espiritismo lá, e aí saem achando que tudo é espiritismo, que todo esse tipo, né, de charlatanismo é doutrina espírita. E aí, a doutrina espírita mesmo, a casa espírita mesmo, séria, que faz um trabalho sério, às vezes fica até mal vista por conta desses companheiros que não sabem trabalhar, que não sabem usar a sua mediunidade corretamente, né? E aí ele diz que este é um fato provado pela experiência. Paralelamente às condições morais, porém, os progressos da ciência espírita patenteiam-nos hoje em dia uma dificuldade material na qual não se pensava a princípio, fazendo-nos conhecer melhor as condições em que se produzem as manifestações. Essa dificuldade reside nas afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito invocado e o médium. Passo por sobre toda suposição de fraude e charlatanismo, pressupondo a mais absoluta honestidade. Ou seja, num trabalho sério, de mediúnico, onde existe ali seriedade, onde os propósitos, o objetivo é o trabalho da caridade, é o trabalho em benefício do próximo, não tem como haver esse tipo de fraude, esse tipo de charlatanismo. Ele diz aqui, claro, porque onde existe a seriedade, vai assim existir realmente espíritos ali trabalhando ligados àquele médium fluidicamente. Agora, no local onde não existe esta honestidade, este trabalho sério, o que nós vamos encontrar são espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, que estarão ali para enganar as criaturas que vão lá procurar coisas supérfluas, né?
Adriana diz assim: eu nunca fui no centro, ainda estou na fase de começar a ter o medo de ir a centros que me tirem o pouco de fé que estou tendo. É preciso ter muito cuidado mesmo, Adriana, você não está errada não, sabe? Porque temos que ter esse cuidado. Agora, eu posso te dar uma orientação. Se você frequentar uma casa espírita que tem como prioridade o estudo doutrinário, o estudo da doutrina espírita e a reunião pública com palestras e passes, você pode ficar tranquila que a casa é digna de respeito e de seriedade e de credibilidade. Agora, se você vai a uma casa que se diz espírita, né, e ela lá está lá prometendo coisas, né, se você for lá, se você passar por isso, você vai receber isso. Prometeu, fez barganha, querida, não passa nem na calçada, né? Se você entrar numa casa espírita e alguém te cobrar alguma coisa, né, ou te pedir alguma coisa em troca de um atendimento qualquer que seja, é isso aí, Dudu, corre. Nem entra, nem vai lá nos fundos. Do portão mesmo você volta e não passa nem mais na calçada. Agora, uma coisa que eu te digo, não creia, tá? Não perca a sua fé na doutrina, no espiritismo, por causa de pessoas que usam de má fé. Então não veja a doutrina espírita pelos espíritas, veja pelo estudo que você faz, pelo conhecimento, tá? Se você vê, porque você vai encontrar espíritas, pessoas que se dizem espíritas e praticando atos não condizentes com os ensinos espíritas. Mas não tire por aí que é doutrina espírita, né? Ela coloca: a doutrina se faz linda, me preenche o lado racional, mas eu ainda espero alguma prova, algo que me convença. Estou errada? Não está errado, isso é um direito que você tem. Agora, só tenha cuidado para não se deixar levar justamente por pessoas que possam estar brincando, não levando a coisa a sério. Então, o estudo é importantíssimo. Isso que você está fazendo é o caminho certo. Vai estudar. Tenha o conhecimento do que é a verdadeira doutrina espírita. Porque aí você não vai ser enganada. Com certeza você não vai ser enganada, né? Você vai saber discernir o certo e o que é o errado. Pois é. E vai em frente que você está no caminho certo. Aí Kardec então continua: para que um médium profissional pudesse oferecer insuspeitável segurança às pessoas que o consultassem, fora preciso que possuísse uma faculdade permanente e universal. Olha só que isso aqui é importante, hein? Vale dizer que pudesse comunicar-se sem dificuldade com qualquer espírito em qualquer momento. Só assim poderia estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que se lhe propusessem. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? Espírito não fica à disposição de médium 24 horas por dia. Se você vê alguém que tenha lá um mentor, um espírito, trabalhando com ele 24 horas por dia, fuja. Aquilo ali não é espírito superior. Aquilo ali não é espírito digno de credibilidade. Então, fuja. Kardec está sendo claro. E ele diz: isso não sucede com nenhum médium interesseiro ou desinteressado, em consequência de causas que independem da vontade do espírito e que não posso explanar no momento. Não lhe estou ministrando aulas de um curso de espiritismo. Ele não vai entrar em detalhes aqui, mas nós podemos entrar. Então nós sabemos que a vontade não é do médium, a vontade é dos espíritos. Eles é que sabem a hora que tem que vir, a hora que tem que passar mensagens, a hora que tem que dar comunicação. Tudo é com muita disciplina.
Então, novamente, dando o exemplo, quando a gente passa em determinados locais, aqui no Rio de Janeiro tem muito, não sei se aí pelo Brasil afora tem, mas aqui no Rio de Janeiro tem. Plaquinha lá, vovó Catarina da África, consultas com búzios, seja lá o que for, de 8 às 20. Nossa, a vovó, o espírito da vovó fica ali o dia inteiro, não é? Pois é, ainda tem essa que Chico sempre falou, o telefone toca de lá para cá. Né? A gente pode estar ali querendo e se eles não quiserem, não vem. Não vem. Essa que aconteceu comigo, que eu achei muito engraçado. Eu fui com uma amiga uma vez conhecer um determinado local. Essa minha amiga, ela era um bandista. E aí quando nós chegamos lá, o chefe lá do terreiro, né, o dirigente, que eles chamam lá do pai de santo, olhou para mim assim e falou assim: olha menina, eu era bem mais nova, jovenzinha, né? Olha menina, você tem que trabalhar, porque você é médio de incorporação. Eu falei: senhor, não tem que trabalhar não, já trabalho, sou professora e já trabalho. E aí ele dizia: não é isso, seu espírito está aí para usar o teu corpo, você precisa, Eu falei: eu não tenho isso não. Espírito, eu sempre fui muito. Não é espírito, não era espírito que eles falam santo. Santo não vai entrar aqui no meu corpo, não. Comigo, vai sim. Eu falei: mas não vai mesmo. Aí ele virou para mim e falou assim: eu boto a mão na sua cabeça e ele vem. Eu falei: pode botar, não tem problema. Botou a mão na minha cabeça, meus amigos, e danou a me balançar. Me balançava. Aí teve uma hora que eu virei para ele e falei assim: olha, você para de ficar me balançando, porque eu já estou ficando tonta. Meu filho, porque espírito não vem, não. Espírito não está à disposição da gente para ficar provando isso ou aquilo, não. E olha que eu não era nem espírita, hein? Eu não tinha nem esses conhecimentos que eu tenho hoje. Mas falei assim mesmo para ele, né? Pois é, não, eu estava ficando zonza, Dudu. Eu ia cair, era de zonza, porque ele me rodava, dizendo que eu ia incorporar. Agora eu entendo o que ele queria. Ele queria que restasse ali, mas eu não ia. Primeiro que não era minha vontade. E segundo que não tinha como. E agora eu sei que eu não sou médio de incorporação. Até isso a gente tem que ter o conhecimento. Não é qualquer um que tem essa capacidade, né, de incorporar um espírito. É preciso ter isso que Kardec falou aqui atrás. As afinidades fluídicas. Coisa que eu não tenho. Então, pode ser que aconteça uma necessidade que a gente sabe que pode, mas é muito difícil um espírito se manifestar através de mim pela incorporação. Complicado, né? Mas são essas pessoas que enganam, né? São os enganadores que acham que são os donos da verdade. A gente tem que ter isso, né? Boa noite, Docimente, né? Pois é, tem até médico se aposentando. Então, olha só, gente, o que Kardec está passando aqui, nos chamando a atenção, através desse companheiro que está fazendo esse tipo de questão, é justamente isso. Para a gente ter bom senso, para a gente colocar lá a razão em primeiro lugar, né? Então, para que a gente possa discernir o que é certo e o que é errado, é o que a Adriana está colocando aí. Vamos estudar, conhecer a verdadeira doutrina espírita, que é a doutrina codificada por Kardec. Com esse conhecimento, ninguém vai nos enganar. Ninguém. Não tem como sermos enganados quando a gente tem. A doutrina coloca como prioridade o estudo. Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos dizendo a Kardec: Espíritas, amai-vos, ou no Evangelho, se eu não estou enganada, amai-vos e instruí-vos. Então, o que a gente precisa ter esse conhecimento para que não seja enganado. Então, ele diz: limitar-me-ei a dizer que as afinidades fluídicas, que são a geratriz das faculdades mediúnicas, e isso aqui a gente tem muito bem detalhado no livro dos médios, que um dia nós vamos estudar aqui também, ele diz: são individuais e não gerais. Olha só, a geratriz das faculdades mediúnicas, elas são individuais, cada um tem a sua.
É por isso que não adianta ninguém colocar a mão na minha cabeça e querer invocar o Espírito através de mim, que não vai conseguir, porque eu não tenho essa faculdade mediúnica, que eu não tenho esse fluido, essa geratriz que produza esse fluido, que dê possibilidade do Espírito falar ou através de mim, né? Então não tem como. Então ele continua dizendo que podem existir de um médium para com tal espírito e não para com tal outro. Que sem essas afinidades, cujos matizes são inumeráveis, as comunicações são incompletas, falsas e impossíveis. Que com muita frequência e assimilação fluídica, entre o espírito e o médium só se estabelece com o tempo, e que apenas uma vez em 10 se estabelece inteiramente desde o primeiro momento. Então, olha só, muito claro para todos nós. Muito claro aqui o ensino que Kardec, o esclarecimento Kardec está colocando aqui. Então não adianta você chegar, mesmo que você seja médium lá de incorporação e não, eu vou trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes. Você vai trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes se você der condições, você tiver condições para isso. Senão, não tem. Ele não vai poder falar através de você. Está bem claro aqui. E ele continua: a mediunidade, como o senhor pode ver, acha-se subordinada a leis até certo ponto orgânicas, às quais todo e qualquer médium se subordina. Então isso aqui também é outro ponto muito importante que a gente saiba. Nem a vontade do médium é realizada nesse momento, que vai depender das condições que ele tenha, das condições que ele oferece para a evocação de um espírito. Então, não é mediunidade, não é oba-oba, não é brincadeirinha, né? Ok, Wagner, vai lá, bom trabalho, meu amigo. E ele diz: é impossível negar-se que seja este um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a veracidade das comunicações se relacionam com causas independentes do médium e do espírito. E aí ele diz, veja mais adiante no capítulo 2 a respeito dos médiuns, que nós vamos estudar ainda. Se, pois, combatemos a exploração da mediunidade, não é por simples capricho, nem sistematicamente, e sim porque os princípios mesmos que governam as relações com o mundo invisível opõem-se à regularidade e à precisão necessárias a tudo que se põe à disposição do público. E também porque o desejo de satisfazer a uma clientela que paga conduz ao abuso. Claríssimo. Então não tem por onde, não tem escapatória. Espírito evoluído, espírito superior não vai estar à disposição de médium para que ele possa fazer dele meio de sobrevivência, fazer comércio. Então, fujam de qualquer lugar. Isso aí não é só em espiritismo, em doutrina espírita, não. Qualquer religião que você tenha que pagar por alguma coisa relacionada à espiritualidade, fuja, porque não tem valor. Não tem valor. Lá no capítulo, no Evangelho, pagou, dançou, verdade. Lá no Evangelho nós temos o capítulo lá que fala de preces pagas. E a gente sabe que isso existe, né? Não tem valor nenhum aquela prece que você pagou. Não tem valor. É preferível você, na sua simplicidade, falar 2 ou 3 palavras, vai ter muito mais valor, muito mais poder, do que você pagar alguém para rezar um terço, para rezar uma missa, para rezar um culto, seja lá o que for, para alguém ou para você mesmo. Então está aqui bem claro isso, né? Comprou
aliás, pagou, tá ali o que Reinaldo colocou, que era a minha frase final, pagou, você dançou. Se estiver pagando, você está sendo enganado, né? Aí era comprado o indulto e o cara, e era caro, né? E cadê o indulto? Não tem. Então ele termina aqui, né, esse tema de médiuns interessanos dizendo, né? Daqui não deduzo que todos os médiuns sejam charlatães, mas digo que a febre de ganho é uma força que leva ao charlatanismo e autoriza, quando não justifica, a suspeita de burla. Tá aí, ó. Então você já sabe, se você se propõe a um trabalho e lá existe qualquer tipo de cobrança, você vai ficar enganado, pode ter certeza disso. A gente tem um exemplo de Chico. Chico ganhava muitos presentes. Ele não cobrava, mas as pessoas, né, ficavam tão agradecidos e que chegavam lá e davam presente para ele. Então era relógio de ouro, era isso, era carro, era tudo. E o que ele fazia? Passava adiante. Ele não utilizava nem para o benefício das suas obras de caridade. É interessante isso, né? Ele podia muito bem vender o carro e usar lá no sopão que ele dava para as famílias carentes, né, para ajudar os necessitados. Mas nem isso ele fazia. Ele ajudava mesmo através do trabalho de conscientização. Eu conheço uma história que foi contada na televisão há muito tempo atrás, né, porque inclusive esse companheiro já está até desencarnado, pelo Clodovil. Clodovil foi fazer uma visita a Chico e Chico recebeu, atendeu, conversou, isso contado pelo próprio Clodovil, recebeu, conversou, contou, e o Clodovil tinha o maior respeito por Chico Xavier. Falando sobre esse tema num programa dele na televisão, que eu assisti, ele contou isso. E ele falando, né, que conversou, o Chico foi maravilhoso, deu toda a atenção, tudo bem, tal, e que ele ficou muito satisfeito por ter tudo que Chico fez com ele foi muito bom. Então ele queria agradecer o Chico de uma certa maneira e deu um presente para ele. Pegou o relógio de ouro, imagina, o relógio de Clodovil, devia de ser, né? Não, André, você não será expulso aqui. Você aqui será bem-vindo, porque nós também somos cristãos, tá? Você vai ser muito bem recebido aqui, porque todos nós aqui também somos cristãos. Então ele deu um relógio de ouro para Chico. Chico, na sua, vamos dizer, educação, guardou o relógio. E quando Clodovil ia saindo, ele pegou uma caneta, também bonita, uma caneta, e quis retribuir a Clodovil. Isso Clodovil contando, né? E Chico falou, então já que você me deu um presente, eu vou te retribuir. E deu uma caneta para ele também, bonita lá, de ouro e tal. Clodovil saiu de perto de Chico e pensou, chegou à seguinte conclusão: alguém vai ganhar um relógio de ouro. Porque era o que Chico fazia, ele não ficava para ele, né? Ele ficava dava de presente também e não ficava. Isso é o certo, né? É isso que a gente tem que fazer. Porque muitos também usam desse subterfúgio. Eles não cobram, né? Não cobram, mas aceitam determinadas doações. Aí a coisa também complica. Ô André, desculpe, eu não entendi aqui. É que você disse que por não ser cristão, não tem problema. Mesmo que você não seja cristão, meu filho, você será muito bem recebido aqui nas nossas salas. Tá? Você, não importa no que você acredite, importa que você é um ser humano, nosso irmão também pode participar. Kelly, era isso aí, né? O que ele passava, o que ele ganhava, ele era educado, ele recebia, né? E passava adiante. Então, é exemplo para nós, né? Isso aí, é isso aí. Bom, e aí
ele termina: quem procura convicção deve encontrar, antes de tudo, elementos sinceros. Então, é o estudo que é importante para todos nós. É o que nós precisamos. Porque, através do conhecimento, a gente vai se libertando. Foi um dos melhores, maiores ensinamentos que Cristo nos deixou. Vai conhecer a verdade. Vai buscar a verdade. Não se deixe levar por promessas. Vá você mesmo buscar o conhecimento, o entendimento. E você vai se libertar. Vai se libertar. Muitas coisas que antes do conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe, né? No nosso caso, nós pensávamos erradamente, né? Hoje, com esse conhecimento, com o que ela nos oferece, a gente já está livre. A gente já não tem mais determinados medos, a gente já não tem mais determinados, não suspira. Conheça a verdade para se libertar, né, Dudu? Eu dou muito aquele exemplo da manga, né? Antigamente tinha uma superstição que se você chupasse manga e tomasse leite, você ia ter uma congestão e ia morrer. Né? Então o que acontecia? Nossa mãe não deixava a gente tomar café com leite de manhã e café pobre é café com leite e pão, né? Tinha que tomar era café com leite mesmo ali de manhã. E aí a gente, né, as manguinhas lindas, bonitas, penduradas lá no pé, a gente não podia chupar, só depois de não sei quantas horas. Hoje a gente sabe que isso foi uma crendice criada lá na época dos escravos, e a gente toma vitamina com manga, feita com leite. Bate manga com leite no liquidificador e é uma delícia. E ninguém tem congestão, ninguém tem nada. Então é importante que a gente tenha essa conscientização de buscar o estudo, né? De buscar o entendimento do que realmente nós estamos fazendo aqui, do que realmente nós precisamos, que não estamos aqui a passeio, que não estamos aqui para tirar férias. Nós temos uma tarefa, uma missão a cumprir aqui. E a gente precisa levar a sério essa missão. Não é? Ficavam mangando. Pois é, gente. Então, olha, superstições assim que eram criadas, né? Você vê, chinelo virado. É porque não pode deixar o chinelo virado que você está agorando teu pai morrer, ou tua mãe. E tinha muitas coisas, né? Qualquer coisa batia na madeira, e a gente sabe hoje que não tem nada disso. Né? Vassoura, não sei o que dá azar. Um gato preto passou na sua frente, 7 anos de azar. Um espelho que quebra dentro da sua casa, não sei quantos mais anos de azar. A gente foi criada assim, né, Kelly? Então era, nossa, e para você se ver livre disso é complicado. Espelho, então, se lascasse lá o espelho, nossa, era um desespero. Aí era banho de sal grosso, era ruda, para não sei o que lá, para poder tirar o mal olhado, e a gente sabe que não existe nada disso, né? Quando a gente entra na doutrina e vem, ainda tinha essa, derramar sal também era briga, né, Doce? Tem isso também. A gente tem esse conhecimento, a gente fica livre dessas coisas e sabe discernir e sabe escolher o que é o certo e o que é errado, né? O que não está dentro daquilo que a gente não deve fazer. Bom, essa eu não conheço não, Dudu, sonhar com dentadura. Eu sei que sonhar com dente é gente que vai morrer. Se você sonhar com dente, é alguém que vai morrer. André coloca para nós, aí a necessidade de pesquisar sempre e fazer experiências. Discernimento só vem com o exercício do mesmo. Claro, é isso aí, André. Mas é a prioridade da doutrina espírita. Né? Você não sei se você conhece o espiritismo, mas é o que ela cobra de todos nós que nos dizemos espíritas. Né? É buscar a verdade por você mesmo. Pois é, por você mesmo. Não porque o outro te falou. Não, é você que vai buscar, é você que vai se conscientizar, você que vai entender daquilo que você precisa fazer, daquilo que você pode fazer, que você deve fazer e o que não deve. Essa é a beleza da doutrina. Primeiro, que ela não te proíbe nada. Segundo, ela não te impõe nada. Terceiro, ela te conscientiza do que você deve fazer. E aí a escolha é sua.
Aí está a beleza da doutrina, né? É isso aí que é na razão. A fé é aquela que está lá dentro da razão. E é o que a doutrina espírita procura, né, trazer para nós, que é para a gente ter esse entendimento e aí não ser enganado, né? É isso aí, docemente. Posso tudo, mas nem tudo me convém. É a lei do Espiritismo. Você pode fazer tudo. Eu posso sair daqui agora, que eu estou aqui na minha casa, posso sair ali no portão, pegar uma pedra e jogar na janela do meu vizinho. Com certeza. Porém, eu sei que eu vou ter consequências desse meu ato. Então eu vou e não faço. Assim em todos os setores, em todos os pontos da nossa vida, né? Kelly, no meu ainda são 58, já faltam 2 minutos. Mas a gente já vai encerrando e hoje nós vamos fazer a prece de encerramento, né? Vamos então elevar os nossos pensamentos. Eu estou com vontade de fazer a prece de encerramento. Vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, aos nossos benfeitores, esses espíritos que tanto prezam a nossa vida, que tanto nos ajudam, né, que estão ali nos amparando, nos orientando, se preocupando mesmo com a nossa vida, com a nossa caminhada. Vamos então nesse momento agradecer. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, Deus nosso Pai de amor, amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, encerrando mais essa tarde e noite de estudos. E sempre, Senhor, só temos a te agradecer pelas intuições que nos são trazidas, agradecer pela vibração dos companheiros, agradecer pela participação dos amigos que com as suas experiências vêm enriquecer o nosso trabalho. E essa troca, Senhor, só nos cresce, só nos ajuda nessa nossa caminhada em busca do nosso crescimento, do nosso melhoramento, da nossa perfeição. Te agradecemos por todas as oportunidades, Senhor, que nos são trazidas. E te pedimos, continue fortalecendo em cada um de nós essa vontade, essa coragem de estarmos sempre dizendo sim ao teu chamado, dizendo sim à tua seara, ao teu trabalho, pois nós sabemos que só através dos teus ensinamentos, através da vivência daquilo que tu vieste nos ensinar, nós conseguiremos a nossa mudança, a nossa transformação e aí, por consequência, Senhor, a felicidade que tanto sonhamos. Muito obrigada por tudo. Nesse momento nós te pedimos que a tua luz possa nos envolver, Senhor, a todos os companheiros que aqui estão presentes. Trazer harmonia, trazer compreensão a todos os corações e que tenhamos a certeza que só através do amor, da vivência desse amor com o nosso próximo, como tu nos ensinaste, nós seremos felizes. Assim, Mestre querido, que seja em teu nome, em nome de todos esses benfeitores espirituais amigos, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos a permissão para encerrarmos hoje os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus.